Os abraços ficam para depois. Vamos continuar com o nosso lado espiritual aqui, fazendo a leitura da semana. Zé Walter. Se candidata. Fararei. Como? Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos ilumine nesta noite e na nossa vida. Amém. O Joelinho está aqui, pode falar para ele comprar outro. O barbeiro. Um homem foi cortar o cabelo e a barba. Como sempre acontece, ele e o barbeiro ficaram conversando sobre várias coisas, até que, por causa de uma notícia de jornal sobre meninos abandonados, o barbeiro afirmou: como o senhor pode ver, esta tragédia mostra que Deus não existe. Como? O senhor não lê jornais? Temos tanta gente sofrendo, crianças abandonadas, crimes de todos os tipos. Se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento. O cliente ficou pensando, mas o corte estava quase no final e resolveu não prolongar a conversa. Voltaram a discutir temas mais amenos. O serviço foi terminado e o cliente pagou e saiu. Entretanto, a primeira coisa que viu foi um mendigo com a barba de muitos dias e cabelos desgrenhados. Imediatamente voltou para a barbearia e falou para a pessoa que o atendera: sabe de uma coisa? Os barbeiros não existem. Não existem? Eu estou aqui e sou barbeiro. Não existem, insistiu o homem. Porque se existisse, não haveria pessoas com barba tão grande e cabelo tão desgrenhados como o que acabo de ver na esquina. Posso garantir que os barbeiros existem. Acontece que este homem nunca veio até aqui. Se viesse, eu faria o serviço gratuitamente por caridade. Exatamente. Então, para responder-lhe, Deus também existe. O que passa é que as pessoas não vão até Ele. Se o buscassem, seriam mais solidários e não haveria tanta miséria no mundo. Quando você busca a Deus, já parou para pensar nisso? Deus não é um Deus de trocas ou barganhas. Entenda isto e você entenderá o amor de Deus por você. Boa semana. Obrigado. Tem pauta para hoje? Vai ter pauta mesmo. Vai com o Edmar, começa com o Edmar e passa para o Geraldo. Boa noite. Boa noite. É sobre o Simples Nacional e e-mail. Geraldo. Coloca a nota fiscal. Nota fiscal. Vander. Quero fazer uma pergunta primeiro para o nosso presidente aí. Hoje teve um curso do Simples Nacional e eu esqueci desse curso. E eu quero saber se amanhã cedo você vai falar alguma coisa sobre alguma coisa do Simples Nacional, como calcular. Eu vou abrir 30 minutos aqui para falar do que aconteceu hoje de manhã. Falou, beleza. Eu tenho uma pauta sobre sociedade limitada, um registro e uma alteração. Registro, alteração.
Quem mais aí na pauta? Ah, meu amigo Antônio. Do Simples Nacional, aquele anexo 3 com 5. Eu vou colocar você junto com o Edmar aqui. Meu amigo Carlos. Chegando lá das LOF agora, notícia quente para nós, mas tudo bem, vamos lá. Demissão e admissão, e depois eu precisaria saber também, se alguém pudesse me informar, quantos estados usam a tabela do sublimite 3.600.000? Demissão e admissão. Por enquanto as pautas são só essas, né? Ok. Antes de começar a pauta do Simples, a nossa aqui, hoje de manhã teve um evento aqui chamado Cursinho do Simples. Discussão, cursinho, mas estava lá curso. Eu vou passar para o presidente Everaldo aqui, para ele discorrer para nós o que aconteceu aqui e, dependendo das perguntas que forem fazendo, nós vamos discuti-las aqui. Pode falar, presidente. Bem, pessoal, a ideia do Discussão do Simples foi exatamente como nós estamos fazendo aqui, mas foi das 8 até as 11h30 que nós tivemos aqui. Teve presente mais ou menos umas 80 pessoas que estavam presentes, e nós discutimos até as 11h15. É claro que não saiu daquele jeito que ele queria, porque na sexta-feira eu falei com a Ana, ela está desenvolvendo, aí pensei que estava desenvolvido, ficou para segunda-feira, ela bateu. Quando eu fui testar, não deu certo, e ficou para hoje, mas pela explicação, aí hoje já tem alguma coisa mais bem concluída, certo? Porque não é tão fácil assim como que a gente pensava, mas depois que ela colocou aqui, ficou, eu agradeço ela, Ana, certo? Porque ficou uma coisa bem explicativa, certo? Como que aquela tabela que o nosso colega fez, o Aderossi, ficou boa, certo? Mas ela ficou omissa alguma coisa. E quando eu for falar para fazer programa, aí ficou mais bem claro, certo? Aquela pretensão que ele queria. Eu poderia falar aqui imediatamente... Everaldo, só você falou na tabela aí, eu dei uma melhorada muito boa naquela tabela. Eu peguei a ideia dele e abri ela. Depois, se você quiser ver... Ah, ótimo. Então, você manda... Aí nós vamos disponibilizar para disponibilizar no nosso site, porque ela ficou faltando algumas coisinhas de anexo, né? Ficou de anexo. Aí ficou faltando aí, então não teve jeito, porque ela ficou muito seca, certo? Só anexos 1, certo? A tabela 1, isso ficou seca, né? Aí você melhorou, aí traz ela para nós, para a gente... colocar as 3 tabelas. Certo, a gente colocar no espaço. Aí, que a ideia nossa é que ele vai olhar a tabela, já coloca a receita lá, vai olhar a tabela, depois ele vai no nosso programa, calcula, e depois vai no PG10 e calcula o PG para ser. Então, tem 3 fatores para verificar aquela que está exatamente certa, certo? Então, eu vou colocar um exemplozinho bem prático aqui, que seria de uma empresazinha nossa, que é a Programax, e eu digo que a Programax, hoje nós estamos atuando em várias cidades, se bem que não está muito grande, mas devagarzinho, eu tenho 31 cidades que estão usando, certo? O programa, certo, da Programax, que da emissão do nosso fiscal, e graças a Deus vai dando certo agora, certo? Se Deus quiser, vai embalar, certo? Então, lá no Simples Nacional, quando eu coloco o anexo 3, eu tenho que colocar a cidade para o qual foi prestado serviço. Colocou lá, está tudo bonitinho, certo? Aquele anexo 1 que pede no fim do ano. Aí, vamos supor assim, eu cheguei lá agora, vamos supor assim, vamos pegar a Programax aqui. A Programax. Então, vamos verificar, primeiramente, para conferir se está corretinho, do ano passado. Essa empresa, no ano passado, quando eu fui calcular o imposto dela, tributo, Simples Nacional, todo mundo sabe isso aqui, aquele que usa o nosso programa, que ela está sabendo. Aí eu expliquei isso aqui, deseja ver o controle de recurso, é que eu falo sempre nos cursos, gente, não esconda isso, não feche os olhos para ver isso, porque isso aqui é fundamental para a gente, certo, analisar
a empresa logo na hora que eu acabei de lançar a nota. Certo? Eu já expliquei isso aqui, mas não é pouco eu explicar outra vez. Então, quando eu apurei o imposto, quando eu lancei a nota, e eu já fiz o meu departamento pessoal, já fiz tudo, eu analisei isso aqui, vou analisar isso aqui, 56. O que é isso aqui, 56? É o lucro que a empresa está tendo. O lucro da empresa está tendo, dá 82. Se é 190 menos 108, dá 82. O percentual, que isso aqui refere-se à minha saída de recursos. Então, a lei fala o seguinte, lá no artigo 29, inciso 9. Durante o período, as entradas de recurso não podem ser inferior a 20% da saída de recursos. Entenderam? Então, significa dizer o seguinte, não sei se 20%. Que significa dizer... Não, esse é o 9, viu? O outro que é 80. É 20%. Significa dizer que é o seguinte, eu tive uma receita de 100 mil. Eu não posso ter uma despesa superior a 121 mil. Então, isso aqui não pode ficar negativo 0,20%. Se ficar 0,21%, ele já está fora do Simples durante 3 anos. Então, essa daqui. E esse daqui, quanto menor, melhor. Mas também não pode ser menor demais também, não. Não pode ser ficar a 1%. Aí ela é desconfiado. Então, o que aconteceu? Isso aqui foi pego muito tempo atrás, certo? Para o pessoal do fisco. Se o fiscal do fisco chega lá, você está com 56% de margem. Aí outra empresa, eles vão fazer um comparativo disso. Então, a outra empresa... Então, ele faz pela maioria da empresa. Então, ela vai verificar como que está a situação dela. Ela pode estar entrando sem nota, ela pode estar entrando com nota fiscal reduzida, ou coisa assim mais ou menos, certo? Então, não pode ser nem para lá, nem para cá. Então, ele tira um parâmetro. Aqui, o azul, o viável é de 40% a 50%, azul. E o vermelho não pode passar de... vermelho 0,20%, tá? Então, baseado nisso, aí nós vamos continuar. Aí essa empresa aqui apresentou até dezembro, ela está me apresentando aqui, ó, tomando por base, dezembro toma por base as 12 últimas, né? Até novembro. Ela estava com 35%. Tá? Então, verificamos, não precisa verificar isso aqui não. Não se preocupe não. E o programa já vai entrar e já vai calcular isso para vocês. Então, isso aqui está acontecendo assim, que eu estou folgado aqui, porque ela está dando 35%, ela está maior do que 28%, não é isso? 28%? Agora eu pergunto, é maior ou igual, ou menor ou igual? Igual ou maior? Maior. Olha que confusão. Então, a empresa, vamos fazer bem claro, a empresa, para entrar no anexo 3, certo? Ela não pode ter um fator R igual ou menor do que 28, tá certo? Tá não? É igual ou maior? Igual ou maior. É vantajoso. Para ser vantajoso é igual ou maior. Para não ser vantajoso tem que ser abaixo de 28. Então tá bom. Então decidiu. A lei fala isso. Então, para ela entrar no anexo 3, ela teria que ser igual ou maior do que o fator R, de 28%. Beleza? Para sair, ela tem que ser inferior a 28%. Pronto, decidimos, né? Não lembro não. Ficou para ler. Espera aí, Antônio, deixa eu levar o microfone para vocês. Então, você atropelou o Zé Walter aqui. Vai. Olha para mim, se é, como deixa o Antônio falar lá, vai. Já que a atividade 2017 do anexo 3 continuou no anexo 3, independente do fator R, não terão variação. E fala aqui que a folha
Combem, a folha é só do sócio. Tá bom. E o faturamento. Aí fala o seguinte, que pode ficar no anexo 3 da sequência. Sim, sim. Pode, né? Pode. Aí é o seguinte, nós vamos... Aí Quer perguntar, Zé Walter? Fábio, cadê o Fábio? Peraí, deixa o Zé Walter perguntar, você responde os dois. Não, porque hoje nós até discutimos aqui que se for menor ou igual, ele não pode ser no 3. Então há uma incoerência, que se for maior ou igual, então o igual, então tem que escolher? Não. Então tem que analisar esse aspecto. O Djalma falou direitinho. Igual ou maior, você é beneficiado. Menor, você sai do anexo 3 para o anexo 5. Por mim era menor ou igual. E acima não, é maior, é igual ou maior. Menor é só menor. O Zé Beraldo também colocou. Deixa eu levar o microfone de novo aí, Antônio. Fala. Vamos definir agora, para ficar bem claro. Aqui fala o seguinte, que a partir que já as atividades que até 2017 pertenciam ao anexo 3, continuam no anexo 3. Exceto? Independente do fator R, não terão variação. Certo, está certinho. Exceto fisioterapia. Que ela poderá, não colocou aí, ela poderá ir para o anexo 5 se o fator R for igual, não, perdão, for menor do que 28%. Só essa. Agora, aquelas que estiverem no anexo 5, pergunto, todas as atividades, o Djalma, o pessoal que o Eudes, todas as atividades que não está no anexo 4 e aquela que está no anexo 3, certo? Exceto fisioterapia, todas as outras atividades, ela está no anexo 5, poderá vir para o anexo 3, dependendo do fator R, verdadeiro ou falso? Eu entendi isso. Tá bom. Que o anexo 6 ele acabou, migrou para o anexo 5, juntou todas as atividades, e aquelas que estão no anexo 5, que tiver fator R igual ou superior a 28%, elas podem se agregar às receitas pelo anexo 3. Tá lá. Baseado nisto, certo, que vocês estão falando, que nós temos concluindo também, então se nós vamos olhar o que? Aquelas empresas, para nós, todas elas, quando vão entrar no design, ela vai, aquelas empresas, exceto aquelas que estão no anexo 3, exceto fisioterapia, nós vamos colocar lá no programa que ela é do anexo 5. Pronto. Agora, o programa vai lá e verificar. Essa empresa que está no anexo 5, que vocês colocaram no programa, anexo 5, seção 2, o que é o anexo 5, seção 2? Aquela onde o imposto é pago dentro do município. Lá. Então, vamos para lá, aí o programa vai lá, verifica o fator R e vai lá e manda falar, ó, você é do anexo 3. Tá? Vai fazer desse jeito. Este mesmo você vai... Tá bom? Ele vai falar isso. Então, vamos testar isso aqui agora? A ideia é essa. Aí nós vamos para 2018. Aí vai lá para calcular o imposto. Já tem o lançamento das notas. Essas notas fiscais, elas foram todas lançadas lá no anexo 5, seção 2. Tem, ô? É o computador que está... A não ser que apagar tudo, né? Não, mas é o computador que está tremendo, não é o... Não é o computador, eu tenho lá que está... ele? Que está acabando já, né? Mas chega mais para frente então, né, cara? Aí, seguinte, o que nós falamos? Aí, todas as empresas, quando eu for lançar aqui, eu vou lançar aqui de acordo, certo, com o que ele pedir. Então, essa empresa, ela vai ser lançada no anexo 5, seção 2. Tabela 2. Perdão, só tem a 5, tabela 2. Aí, eu vou lá, já fiz tudo isso aqui, bonitinho, certo? Eu vou lá e vou apurar. Vamos apurar isso aqui? Vai lá apurar o Auxílio Nacional.
Vai apurar você. Ele foi lá e apurou. Pronto, está apurado. Aí vocês vão ver aqui, primeiro passo. Para fazer isso primeiro, antes de fazer isso aqui, aí nós vamos o quê? Que ele vai pedir, antes de calcular, o programa vai pedir lá para nós a seguinte, ó. Fechar aqui. Aí agora, como que eu fechei? Ah, nem. Por que eu saí? Como que é? Só porque eu errei ali? Não, teve que fazer para não errar isso aqui mais, porque eles fazem essas coisas que a gente erra, né? Ctrl Alt Del. Infelizmente. Não é normal, não. Não, mas esse aqui não tirar isso aqui. Aí eu tenho que excluir daqui, porque eu encavalei lá, certo? Finalizou. Tem mais outro? Esse aqui também, ó. Encavalou as duas. Fechou. Aí vou voltar de novo. Eu vou ter cuidado agora para não acontecer mais, né? Aí seguinte, antes dele fazer isso, quando eu não tenho nada lá, porque antes de tudo, vocês vão lá e pegam do ano passado, passar para cá, certo? Bonitinho, certo? Vamos saber que vocês estão fazendo tudo direitinho. Aí fiscal. Aí eu vou lá no cadastro da empresa. Quando eu for no cadastro da empresa, ele vai lá eu vou lá no federal e vocês vão colocar aqui qual é o anexo e ação tabela que essa empresa usa no cadastro da empresa. Aí esse é feito aqui. É feito aqui. Tá? Essa empresa usa o 5 e 2 e usa o 5 e o 3. O que é o 3? Um imposto retido. Tá? Então ela vai aparecer qual os anexos que ela usa. Essa daqui é serviço prestado sem retenção. E esse outro, prestação de serviço com retenção. Tá? Então ela vai fazer, colocamos isso aqui. Pronto, teve isso aqui, aí nós vamos ao calcular. Fechar, devagarzinho aqui, né? Vou fechar, se eu passar para lá, aí eu vou fechar. É? Fechar? É. E vamos calcular o imposto. Apurar. Quando eu estou já apto a isso, quando eu entrar novamente, vamos supor que vocês não fizeram isso. Eu vou entrar novamente, porque eu já fiz isso. Ele vai perguntar qual é o do estado lá, como chama? Não, o estado lá, o teto, 3.600.000. Ele vai perguntar sublimite do estado. Você tem que colocar isso. Se não colocar, ele não vai passar. É, só falar o município aqui, pronto. Se não colocar, ele não passa para calcular. E se não colocar o anexo que você usa, ele não vai passar para calcular. Como nós já fizemos isso, ele vai calcular agora. Tá? Tá bom? Aí vai apurar. Vamos lá, e você viu que ele apurou direitinho lá. Ele foi lá e apurou o imposto. Olha, ele foi lá e apurou o imposto aonde? Está vendo aqui? Anexo 3, seção 3, tabela 1. Eu falei que era do anexo 5. Automaticamente o programa falou, não, você vai para o 3. Se é dentro do próprio município de Goiânia, mas não foi retido... Aí, não, fator é não. Aí é anexo 5, seção 2. Não é do 3 não, que já vinha do anterior? Não, aquele outro já passou. Se ele é retido, você vai colocar anexo 5, seção 2. Se não é retido. Se não for retido, anexo 5, seção 2. Se for retido, anexo 5, seção 3. Veja bem, o imposto é aqui dentro do próprio município. Tem problema. Se for retido, não interessa. Se não foi retido, aí vai para o 5? Vai para o 5 também. Não. Se foi retido, fica no 3. Anexo 5, tabela 3. Quando é retido. Quando é retido. Olha o exemplo aí, Everaldo. Olha o exemplo aí que você deu. Quando é retido.
Anexo 5, seção 3. Aqui, ó. Ele não teve nenhum retido aqui, ó. Ah, tá. Anteriormente eu falei, olha, essa empresa teve durante o ano do ano passado, que é outra coisa. Ela foi lá e puxou, o programa foi lá e puxou as provável anexo, seção e tabela que ela teve no ano passado. E ela puxou para nós que ela teve, certo? Essa tabela, anexo 5, seção 3. Anexo 5, tabela 3. Ele puxou de lá. É a tabela. Entendeu? O programa foi lá e puxou. Esse é o interessante. Ah. Espera o microfone. Espera aí no microfone. Vamos voltar. Você volta lá porque o nosso amigo quer fazer um questionamento e eu quero fazer um também quando você voltar lá. Eu estou igual a você também, viu? Como que eu faço aqui, hein? Vamos voltar aqui, né? Fechar aí. Aí, fecha. Fechou? Tá bom. Aí empresa. eu vou lá no cadastro, porque se eu não tivesse feito nada e eu tentasse apurar, ele ia pedir, ó, vai lá e coloca os anexos que você tem. Quer pegar os anexos do ano passado? Quero. Ele vai lá e pega os anexos e cadastra ele. Aí ele vai perguntar novamente, qual é o 3.600, que é o 200? Sublimite. O sublimite. Se não fizer, também não calcula. Então aqui ele vai lá fazer isso. Ele foi lá e pegou. Aqui, lá no federal, ele tem aqui, qual é? Ó, os dois aqui, ó. Que ele foi lá e puxou no ano passado. E se não tiver, você teria que cadastrar ele aqui. Os possíveis anexo e tabela. Então aí comporta mais de um. Comporta mais, cabe, aqui você é de 10, não é problema não. Vai descendo aqui. No cadastro aí tem algum lugar que põe o sublimite ou é só lá na tabela do Simples? Só na tabela do Simples. Ok. Tá? Pronto? Fechou? Pronto. Fechou? Fechou. Fechei. Vamos falar para todo mundo, né? Aí nós vamos voltar novamente para apurar o imposto. Vou lá novamente, vou lá no Simples Nacional e calcular. Ele foi lá e eu estou tudo para mão, já lancei a nota, tudo bonitinho, ele foi lá e calculou o imposto. E você vai para onde? Para o anexo 3, seção 1, seção 3, tabela 1. Ele vai lá, vai me puxar para Dazem. Bem, essa daqui é o cadastro da empresa está aqui. Ela é só prestação de serviço. Aqui está o acumulado que você, vamos supor que você não tinha sabendo. Aí ela vai falar, o acumulado seu durante o ano foi esse aqui. E você teve essa receita. Certo? E você tem aqui 34% de fator R. Se ele tiver 34% de fator R, então você vai calcular anexo 3. Já está customizado para isso. Essa é a ideia. Eu queria ver um aqui que passou, certo? Eu não achei nenhum, não. Se tiver alguém aí, se me manda o backup, que a gente vai calcular, certo? Pronto. Aqui, ele vai verificar a receita e a alíquota. Então, ele vai distribuir aqui a receita e a alíquota. Aqui está a fórmula, como é que ela fez isso aqui. Tá? Aqui está a apuração compartilhada. O que é isso? Para cada imposto que ele teve, ele vai colocar um. Tá? E aqui a integração. O Zé Walter me deu a ideia. Aqui nós vamos abrir uma colunazinha aqui para colocar o percentual de ICMS, o percentual de ISS, o percentual de imposto de renda, o percentual de PIS, o percentual de CONFINS, o percentual do... Eu vou colocar aqui. Exatamente, que muitas vezes os empresários ficam cobrando da gente qual o percentual que eu estou pagando disso, daquilo, daquilo outro. E também para a gente fazer uma previsão, qualquer coisa, um estudo. É importante. Aí, essas aqui não tem jeito de eu, vamos supor, tirar um relatório disso aqui. Eu vou solicitar para ele tirar um relatório dessa tela aqui para mandar para o cliente. Como que ele vai pagar o imposto certinho. Tá? Exatamente. Inclusive, eu falei com o Everaldo, aí já colocar embaixo o percentual do ICMS para o próximo mês e do ISS para o próximo mês. Já vai sair, quando você mandar, o cliente nem vai ligar para você, porque já está sabendo. Bem, pessoal,
essa empresa, no anexo... Só o que o Zé Valdo falou aí, a alíquota do ICM que vai ser para destacada aí, ela não vai ser utilizada no próximo mês, no segundo próximo mês, tá? É isso mesmo. Deixar bem claro, porque senão quem está ouvindo... É isso mesmo. Então aqui voltou o relatório, aí concluiu, né? Você tem ideia, essa empresa, com aquela receita de 15.460, ela vai pagar 973 de imposto. Agora, vamos imaginar, se ela não tivesse o fator R, eu vou tirar daqui, fechar, não vou ali em cima, vou fechar tudo aqui, e vamos na tabelinha seca, porque ele vai pegar essa tabela e melhorar para nós. A tabelinha seca que nós temos é essa planilha aqui. Aí eu vou lá no anexo 5. Na 5. Essa empresa com a mesma receita que ela teve aqui, ó. Perdão, não é mesmo. Vamos mudar ela aqui, né? Deu 1 milhão. Então, nós temos que saber quanto que é 82. Nós temos que valer ficar lá, voltar lá, né? Não é não. Não é não. Vamos voltar nela lá? Aí nós vamos só anotar, certo? Não, vou pegar depois, se você encavala. Estou morrendo de medo de cavalar aqui. Foi importante essa observação sua, mas também é importante a gente falar que quando essa tabela chegar para o cliente, ele já está nesse mês, então ele vai saber que era para o próximo mês, que esse mês ele já perguntou, né? Bem, nós vamos apurar novamente. Aí já verificamos, vamos verificar o que? A receita acumulada, né? Então a receita dela é 190, né? 190, 922. A receita do mês, 15 mil. O fator é 34. 15.460. Pronto, 90, só isso que interessa. Aí nós vamos sair daqui e ela calculou quanto? 900 e poucos mil de imposto, não foi? Só para ver realmente quanto foi, 973. Aí nós vamos sair tudo aqui. Aí, ó, errei. O que eu fiz de errado? A fechar aqui. Estava a tela aberta. E vamos deixar para dizer. E se eu colocar assim, ele saía fora. Então vamos travar isso aqui, né? Para não deixar errar isso aqui mais. Fechar tudo, pronto. Aí eu vou agora lá na tabela que o nosso colega Djalma vai trazer para nós, né, Djalma? Então, ela estava lá no anexo 5. Aqui, 190. Quanto? 922,21. 61. Aqui. Quando eu entrei nesse aqui, ele vai ser quanto? 190, ela vai ser 18, né? Tá certo, né? Tá certo? Tá certo, né? Aqui, 4.500, tá certo. Aqui, tá certo. Aqui, 15. Aqui é mesmo, rapaz, tá certinho. Olha quanto ela paga imposto, 2.480. 418. Se ela não tivesse o fator R. Aí o que vai acontecer? Contabilista. Quem tem empresa, o que vai acontecer? O contabilista que tem empresa, a empresa falou, não, eu não quero sua nota fiscal, não. Eu quero o quê? A RCI. Porque eu vou, com RCI, eu vou aumentar meu fator R. Mas o contabilista, o que vai acontecer? A única coisa que vai acontecer para o contabilista é pagar imposto. Porque aí ele vai pagar até o teto do INSS, o contribuinte não vai pagar os 12 e vai aumentar o teto do fator R do contribuinte. Então, esse negócio de empresa, muitas empresas de médico, dentistas, essas coisas, não vai querer mais de vocês, certo? A sua nota fiscal eletrônica.
a RCI, remuneração do custo individual. Tá? Tá explicado, pessoal? E o que não tem empregado, no caso aí dos médicos, pessoal? Quem não tem empregado, ele vai chiar. Não tem empregado. Vai chiar lá no. A não ser, senhor. Vamos supor. Tabela aí. Vai a tabela. É o seguinte, vamos supor, o médico não tem empregado. Não tem empregado. Ele chega, pega, tira um prolabore de 30 mil. Pode? Vai tirar. Isso é salário. Pode? Não. Quanto que ele faturou? Ele faturou 100 mil. Pode. Pode, pode? Pode. Então o fator R dele é quanto? Só que ele vai cair no 27,5% de previdência, de imposto de renda. Aí vai cair no imposto. Não. Ele vai cair no prolabore 30 mil para o imposto de renda. Agora ele vai pagar, ao invés de pagar 2 mil e tantos, vamos supor essa receita fosse a mesma aqui, 100 mil. Certo? Ele, ao invés de pagar o Simples Nacional grande, ele vai pagar imposto de renda. E ele pode ser, no ano que vem, ele pode até estar de volta, né? Dependendo. Isso que tem que ser a análise, certo? É planejamento. Mas aqui não vale todo mês, não. Isso aí é uma somatória Do todos os meses. É claro que ele está furado lá atrás, ele tem que esperar para chegar no fator R uns 5 meses ou 6. Ele tem que planejar agora para no fim do ano aproveitar. Tá bom? E aí Olha o microfone. Esse planejamento é importante fazer, porque aí ele distribui entre os sócios, não 30 mil para cada um. Mas, sim, se fosse 3 sócios. 10 mil. Se for só um sócio, só. Aí... Aquele que o pessoal está falando, né? Ele não concorda? Só uma pessoa só. Fala, colega. Lá no Alaor, lá. Espera aí, Alaor. Esse prolabore aí pode sofrer alteração durante os meses? Sim. Por exemplo, em janeiro tira 8 mil, fevereiro 10 mil e assim por diante? Eu acho que a partir do momento que você aumentou, nada impede, certo? De acordo com o faturamento da empresa, eu aumento e eu tiro o prolabore, porque foi uma prestação do serviço, certo? Nada impede, certo? Mas a contribuição vai ser no teto máximo, certo? Nada tem na lei, o Ronan pode me ajudar aqui, não tem nada na lei que fala, eu posso aumentar ou diminuir o prolabore. Eu não vi na lei alguma coisa a respeito. Porque se o meu fator R deu lá 27,9%, eu aumentando uns 2 mil no prolabore, logicamente eu posso chegar nos 28. Mas não vai ser no próximo mês, ele vai fazer uma somatória dos 2 últimos meses. Pode ser que vocês aumentem para 10 mil e ele permanece ainda, certo, com fator R negativo, certo, menos que 28. Se a sua receita não sofrer variações, você vai ter que fazer esse prolabore, planejamento para esse ano, para aproveitar o benefício ano que vem. Porque esse ano, se não houver variação na receita, obviamente você não vai conseguir o fator R. Então você está fazendo o planejamento dentro desse ano para ser beneficiado a partir do ano que vem. Não, pode ser que lá para novembro, dezembro, ou pode ser até setembro, mas para isso tem que ter variação na receita. Se a sua receita for fixa, não tem como. Mas é imprevisível assim, você fazer um planejamento de receita durante, por exemplo, o mês de março. Não sei quanto que vai ter, mas chegando lá, eu tendo o faturamento do mês de março, eu posso aumentar o prolabore aí para que eu faça um fator R melhor. Pode, mas não para esse mês. Futuro. Olha, essa empresazinha aqui. Espera aí, deixa eu te falar, né? Eu entendi o que o Alaor está falando, é o seguinte, agora em fevereiro, eu vou recolher o Simples Nacional no dia 20 de fevereiro. Então, eu posso chegar agora, hoje, por exemplo, somar todas as notas que eu tive de janeiro, emitida, e fazer meu prolabore, porque eu ainda estou dentro do prazo de efetuar a GFIP até amanhã. Pois é, mas... Não é isso que você falou? Pois mas no ano assim, anterior... Não, mas assim, igual está falando, é o seguinte, você tendo esse planejamento, igual o seu entendimento está correto, que você teria que criar a média dos últimos 12 meses. Correto. Mas dependendo do valor que ele é efetuado agora, ele vai somar na média, vai aumentar a média dos últimos 12 meses.
Que às vezes ele vinha tirando um salário mínimo, mas ele põe logo para 10 mil, quer ver, ele deu um salto de 10 vezes mais, praticamente. Né? Então, eu entendi o seu posicionamento, mas o dele também está correto. Não, como estou falando, é o planejamento. Ele vai ter que trabalhar dentro do faturamento baseado no fator R. Pode falar, Everaldo. Deixa eu só complementar o que o Eudes falou. É o seguinte, se eu aumentar agora, o Eudes, nesse mês, só vai refletir no mês seguinte, a hora que eu for recolher. Tá? Como a gente está apurando o Simples de janeiro não tem como mais aumentar a minha verba, porque a receita de janeiro, ou a despesa da folha, não vai entrar no cálculo. Só pode ser, ela entra só até de dezembro. É porque o que eu quis dizer é o seguinte, vamos supor que eu tenho um fator R lá de 10%. Eu aumentei mais, os meses seguintes a tendência é entrar no esquema do fator R. Bem, pessoal, essa empresazinha nossa, eu estou pensando que ela vai alavancar devagarzinho. É claro que eu tenho que fazer o ela está com 34. Eu tenho uma carninha ainda, né? Uma banhazinha. Uma gordura, certo? Para me comer, certo? Então, se eu verificar isso, o que eu posso fazer? Eu sou sócio da empresa, o meu filho é sócio da empresa e a minha mulher é sócio da empresa. A minha mulher já está aposentada, não precisa mais. Eu já estou aposentado, não preciso mais. Então, o que eu vou fazer? Aumentar o prolabore do filho e faz de conta que ele tira e eu pego ele, né? Mas que graça, né? Ele não trabalha mesmo na empresa. Pronto. Então eu vou colocar mais os outros. Ou eu posso chegar a pegar os outros filhos e colocar lá. Não tem problema não. Eu posso fazer isso? Posso? Então eu posso pegar os outros filhos também. Aumenta o número de funcionários. Eu colocar os outros filhos na empresa para não deixar essa banha acabar. Porque na realidade, das outras eu também eu estou pagando faculdade para eles, certo? Então eu coloco na empresa isso aí para a gente resolver o problema, para não ter esse problema. É claro que eu dei o dinheiro para ele, eu posso dar o dinheiro, mas ele vai tirar aqui já pela empresa. Okay. Se Deus quiser, ela vai aumentar. Vamos para a pauta ou quer falar mais alguma coisa aí? Bem, é isso, não sei se... Vamos abrir um fóruzinho aqui. Alguém quer perguntar mais alguma coisa a respeito aí das explicações do Everaldo? Então vamos aqui, vamos para o Edmar ali, que o Edmar tem uma pergunta dentro do Simples. Vamos ver, às vezes coincide. Deixa eu fazer uma pergunta aí sobre esse negócio aí. Vamos. Você disse lá no cadastro da empresa lá, o anexo do ano anterior ele pode ser importado. Como? Tá. Acontece que eu não tenho nenhum caso desse aqui, certo? Vamos ver se eu vou achar um caso aqui. E eu vou ver se eu consigo fazer isso, certo? Tá certo. Eu vou fazer, enquanto vocês falam aí, eu vou pegar um aqui e eu vou voltar com essa empresa lá no outro. Ok, enquanto você pensa aí, passa para a Daíra primeiro. Espera aí, Edmar, depois você vai no São Paulo. Só dar um pitacozinho aí em relação à oscilação do Vamos ouvir aqui, pessoal. Em relação à oscilação do Plorabore, eu vou dar um pitacozinho aí. Antigamente, antes de 96, quando predominava o lucro real, existia a previsão legal da não alteração durante o exercício. Quando veio várias formas de tributação, isso esfriou. Agora, eu só estou alertando aí o seguinte, tenha cuidado com os contratos, porque se o contrato prevê a reajuste anual, então, altere esses contratos, porque pode servir de base para a presunção de autuação. Como diz, quando havia limite de prolabore, faz tanto tempo que eu não quis nem falar, viu, Dê? Vai com Edmar. Só para... E se o contrato fala assim, ó, o contrato, a maioria dos contratos, não sei se vocês podem me ajudar, fará uma retirada de acordo com combinado entre ambos, entre combinado todos. Esses anos, para custear o trabalho que ele faz, né? Então, pode ser que naquele mês que ele trabalhou muito, ele ganhou muito, né? Eu posso tirar muito. E naquele mês que ele ganhou pouco, ele ganhou pouco. Então, ele fez um trabalho a mais do que era devido. Isso normalmente existe na sociedade simples, né? Porque ele tem o prolabore vinculado ao trabalho. Nas demais atividades, geralmente não se aplica isso. Você chegou no que eu queria, cara, olha.
sociedade simples. É aquela devidamente sociedade profissionais, devidamente registrado no cartório, certo? Bonitinha, certo? Correto. Então, porque esse caso aqui, é mais para aquela sociedade simples, certo? Porque o fator R, ele está vinculado às sociedades profissionais. Concorda? Mas Também. o seu quadro social não é de profissionais, né? Hã? O seu quadro social não é de profissionais. A esposa tem formação? Não, essa aqui não. Essa aqui não. Tá legal. Vamos, depois você raciocina, faz seu planejamento aqui. Vamos lá com o Edmar lá. Simples. Vamos falar do simples, faz aí alguma coisa. Mais ou menos. Vamos ouvir aqui, ó, pessoal. Acabou a festa. É mais ou menos esse assunto mesmo. Pode falar. Essas empresas que falam fator R, certo? Todo tipo de empresa de prestação de serviço tem que ser no fator R? Ou aquelas empresas que não teve faturamento acima dos 180 mil, você vai ter que usar o fator R? Fábio, pega para nós a instrução normativa que fala onde que enquadra certos médicos, dentistas, rapidamente. Tá, eu vou responder para ele. Não. Todas as empresas têm fator R. Ela pode ter uma receita de R$100 e o fator R dele seja inferior a 28% e ele está no anexo 5. Então, todas as empresas têm o fator R, então? Não. Vírgula. As empresas que estavam enquadradas no anexo 3 do ano passado, exceto fisioterapia, ela continua lá no anexo 3. Certo? As demais foi tudo para o anexo 4 ou anexo 5. O anexo 4 não se fala. Então o anexo 5 que é a problemática do fator R. Então entendi, então. Entendeu? Então todos que estavam no anexo 3 do ano passado, então, vai permanecer no anexo 3. Exceto fisioterapia. Ok. Está entendido, então. Obrigado. Antes de você entrar no meio aí, o Antônio queria saber o negócio do simples, né? Pega o microfone aí, Antônio. Ô Eli, por que lá nas instruções do Contabilize aparece já as atividades que até 2017 pertenciam ao anexo 3, e sendo que o fator R é menor do que 28, sim, independente do fator R, não terão variação. Continua no anexo 3, porque a folha não tem folha. São as empresas que já em 2017 elas eram do anexo 3. Exceções, fisioterapia tem mais 2 ou 3. É aquela de preparação de documentos. Acho que despachante. Tem mais 3 atividades que eu não decorei. É o PNAE 86. Então, a fisioterapia que em 2017 era do anexo 3, hoje, em 2018, ela pode ficar no anexo 3, dependendo do fator R. E se depender do fator R menor do que 28, ela vai ter que ir para o anexo 5. Ou para o anexo 5. Continua no 3. Não continua não. Se ela tiver o fator R abaixo de 28, ela vai para o 5. E as que é de preparação de documentos, esses que trabalham com... Depois o Fábio vai olhar lá quais as exceções. São acho que 4 atividades lá que não pode ficar no anexo. Era do anexo 3 e vão ter que voltar para o anexo 5 se o fator for menor que 28. Ok? Ok. Só esse. Sobre o MEI aí, Edmar. É o seguinte, hoje um cliente meu questionou a respeito, quanto e-mail registra um funcionário, ele me falou que não pode ser nem um cônjuge nem filho. Isso procede? O Geraldo aí acho que responde para nós aí. Na instrução normativa da Previdência, lá veda cônjuge no MEI. Tá? Veta, né? Que inclusive eu tenho um primo da minha esposa, registrou como empregado. Registrou a mulher dele.
e ela foi requerer os benefícios lá, não conseguiu, não. Eu falei, ele tem fundamento. Não sei se foi a Daí que me ajudou nisso aí. Lá está, eu pesquisei lá na 77, na veda mesmo, viu? Cônjuge. Filho, eu não me lembro não, mas cônjuge, veda sim. Eudes, achou aí? Eudes, está pesquisando aí? Então, eu questiono. Aí, no caso, ele vai desenquadrar essa empresa? Do e-mail, se ela tem um cônjuge que é registrado, certo? E agora, assim, ele tem um ano, ele vai dar baixo no cônjuge agora, né? Olha, cônjuge, Aqueles que estavam registrados antes da lei, antes do Código Civil, eles poderão continuar. Aqueles que registrou depois, aí ela está errada. Eu vou, na próxima reunião, eu vou olhar lá na IN 77, que me parece que veda cônjuge qualquer tipo de empresa, me parece que sim. É porque o Everaldo falou um negócio, que o Código Civil é antes do meio, hein? Não tem como o Código Civil vir e falar alguma coisa. Colegas. Deixa o Ronan comentar alguma coisa. A explicação que o Everaldo está dando é no Código Civil de 2002, que as empresas constituídas entre cônjuges casados no regime universal de bens continuaram. Após 2002, casados com regime universal de bens não podem mais ser sócios da mesma empresa. Mas isso no caso de sociedade limitada. Não é o microempreendedor individual. Nós misturamos as coisas, né? Não, porque nós estamos falando de empregado. Nós estamos falando de empregado, já misturou sócios. Sócio. O cônjuge não pode ser empregado. Tá? Correto. Mais algum? Deixa o Adair comentar aí, porque o Adair aí atrás de você. Adair... Não, eu só vou fazer um comentáriozinho aí. Me parece que o problema dele é em relação ao benefício só, né, não? É outra coisa, o limite de um empregado, não importa se ele é filho, se é pai, ou se é quem que seja, me parece que sim. Agora, para efeito de benefício, sim, ele não vai ter os benefícios dele. Volta para mim aqui. Deixa só o Ronan complementar aqui um pouquinho. Então, colegas, aqui está uma pergunta aqui, o seguinte: o MEI pode contratar como empregado cônjuge ou companheiro? Não. O MEI não pode contratar o próprio cônjuge como empregado. Somente será admitida a filiação do cônjuge ou companheiro como empregado quando contratado por sociedade em nome coletivo em que participe outro cônjuge ou companheiro como sócio. Verifique a IN 77 de 2015 do INSS, que está dizendo que não pode contratar o cônjuge ou companheiro como empregados. O MEI. Então, no caso aí, ele não vai ter o direito de receber o seguro-desemprego. Aqui já está dizendo, então esse é um contrato ilegal. Vai ter obstáculo ao receber o seguro-desemprego, porque a própria lei veda essa contratação. Sabe? Ok. Vai lá. A minha dúvida sobre o MEI é o seguinte: escritório de contabilidade era MEI em 2017, aí foi vedado a atividade. E quem não fez a opção lá até dezembro? 31. Desenquadramento. Porque muita gente não fez isso. Como eu que acredito que agora? possa ser desenquadrado, porque existe uma legislação que está obrigando a ser desenquadrado. Mas eu tentei lá na desenquadramento, as opções lá não... A única que encaixou fala que é só a partir de 2019, por opção. Agora, mas se a lei está proibindo você exercer como MEI, como que você vai poder continuar como MEI onde a lei está te proibindo? Então a Receita tem que rever isso aí. Você jogar... Espera aí só um pouquinho, o que você achou mesmo? As exceções? Com relação à questão do fato R, questionamento: quais as atividades do anexo 3 que estarão sujeitas ao fato R? Lá no artigo 18, parágrafo 5º-M, ele fala o seguinte: quando a relação entre a folha de salário e a receita bruta da AME ou EPP for inferior a 28%, serão tributados na forma do anexo 5. Quando a relação entre a folha de salário e a receita bruta da AME ou EPP for inferior a 28%, serão tributados na forma do anexo 5 desta lei complementar as atividades previstas
nos incisos 16, 18, 19, 20, 21 do parágrafo 5º-B e no parágrafo 5º-D. Eu vou traduzir. Quem está nesses incisos aqui do parágrafo 5º-B? O 5º-B são as atividades do anexo 3. São elas: fisioterapia, arquitetura e urbanismo, medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, odontologia e prótese dentária, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite. Ele falou no inciso 2, as que estão no parágrafo 5º-D. Quem são as do 5º-D? Também são atividades que estão no anexo 3, todas elas. Do 5º-D, administração e locação de imóveis de terceiros, academia de dança, de capoeira, de yoga e de artes marciais, academia, agora eu pulei aqui, vamos voltar um pouquinho. A academia de atividade física, desportiva de natação e escola de esporte, elaboração de programas de computador, inclusive jogos eletrônicos, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante, empresas montadoras de estandes para feiras. Eu entendo que são essas as atividades do anexo 3 que estão sujeitas ao fator R, e desde que esse fator R seja inferior a 28, elas vão ser tributadas no anexo 5. Se está no anexo 3, mesmo essas atividades, e o fator R for igual ou superior a 28, elas permanecem com a alíquota do anexo 3. Então, está lá no parágrafo 5º-M do artigo 18 da Lei Complementar 123, que fala quais são as atividades do anexo 3 que estão sujeitas ao fator R. Aí vocês viram aí que a maioria dessas atividades estava no anexo 5 ou no 6, exceção de fisioterapia, que estava no 3 e pegou o fator R, que pode ir para o 5 se não tomar cuidado com o fator R. Vamos. Tinha uma representação comercial ano passado, 2017. Em setembro, ela estava no presumido. Em setembro, ela incluiu na atividade dela promoção de vendas e vendas também, certo? Aí desenquadrou. Só que ele quis enquadrar no Simples Nacional 2018. Qual anexo ele vai? Porque ele não estava no Simples. A representação, ela também é fator R. Já é fator R. Ela era do 6. Ela era do 6. Em 2017, ela foi permitida ir para o Simples através do anexo 6. Anexo 6. Agora, esse ano, se ela tiver o fator R acima de 28, igual ou acima de 28, ela vai para o anexo 3. Só que ela fechou o contrato com a outra empresa só em promoção de vendas. Promoção de vendas é anexo 3. Como é que faz? Pois é, mas ela é intermediadora de negócio, não é? Se ela é intermediadora de mas negócio... ela vai mexer só com promoção de vendas agora. Esse que não é promoção de vendas é anexo 3. Como é que faz? Então, pois é, além dessa promoção de vendas, ela tem a receita de representação? Não vai ter mais. Não, então é anexo 3 direto. Vai ficar no 3 direto. Se a promoção está determinando porque ela já voltou, fechou o contrato com a empresa só para fazer só isso agora. Então é anexo 3 direto. Vendas não tem fator R. E se ela fizer alguma venda, vai ser lá no anexo 2. É proporcional. Aí a venda é normal, né? Não, então beleza, valeu. Com o Geraldo aqui agora. Conversa hoje está boa, hein, gente? Nossa Senhora. Está chegando um zoom aqui. Nota fiscal aí, Geraldo. Nota fiscal é o seguinte: a empresa Atividade Rural, ela está emitindo as notas fiscais avulsa. E aí, emitiu algumas notas para Santa Catarina e outras lá para Distrito Federal, e a empresa lá fez uma nota fiscal de entrada lá. Então, eu entendo que essa nota fiscal que fizer de entrada lá, eu vou ter que lançar ela na minha escrita fiscal. Como lançar essa nota fiscal na escrita fiscal? Zerada, e coloque-se a referência lá na observação, qual que é a nota de origem dela. Quer comentar aí, Odes? Pega o microfone aí. Peraí, não entendi. Empresa Atividade Rural. Ela
está emitindo nota fiscal avulsa. É a opção dela, ela não quer ter a sua nota própria. E aí ela fez umas vendas do produto para Santa Catarina e para o Distrito Federal. Ela fez várias vendas, mas só essas duas empresas, uma de Santa Catarina e do Distrito Federal, chegou lá e emitiu uma nota fiscal de entrada. E fez a referência na nota fiscal que foi para ela. Correto. Aí eu encontrei essa nota lá no site do Cefaz. XML estava lá. Então eu entendo que eu tenho que lançar essa nota também. Tranquilo. Agora eu não posso lançar o valor dela, que senão vai ficar repetido. Estou pensando em emitir essa nota sem valor e colocar lá na observação a referência da nota que deu origem a ela. Se a empresa lá ela fez uma nota de entrada, ela fez uma nota de compra. Então não tem por que você lançar lá essa nota. Você tem que lançar a sua nota de saída. Eu não sei se faz parte do convênio nacional, mas no RCTE diz o seguinte: toda vez que você comprar um produto de uma nota fiscal de um produtor através da nota avulsa, você é obrigado a fazer uma nota modelo 1, que era antigamente, ou a 855 de entrada, para referenciar a entrada do produto no seu estabelecimento. E aí você referencia a nota, o número da nota fiscal avulsa. Então, ela fica lá, como se diz, em stand-by. Então, a empresa que fez a compra dela lá, ela tem que fazer uma nota de entrada, porque ela não pode escriturar a nota fiscal avulsa. Então, ela faz uma nota fiscal própria, dando referência à compra, igual faz os frigoríficos fazem também a entrada do produto. Então, você não tem que registrar ela não, em momento algum. Não, mas na realidade é o seguinte: o que acontece? Ele fez uma nota de entrada. O que essa nota de entrada significa para ele? É entrada para ele e saída dele. Mas então ele deu uma saída de venda, ele fez uma nota de venda. Mas ele deu saída de venda, mas ele vai ter que lançá-la lá na coluna outras, se você fazer o SPED principalmente. Então, por exemplo, mas o Sintegra vai. Você lança só os dados da nota para constar o lançamento da nota e o valor lá em outras, e aí você vai fazer a menção que ela refere-se a uma nota fiscal avulsa que já está lançada no seu livro, porque senão dá malha fina. E a malha fina, e depois você vai ter que justificar administrativamente, vai ter que levar livro. Se você fizer isso, já o SPED já vai ler essa nota lá. Pois é, mas a nota de entrada é de quem comprou o produto, então ele não tem que escriturar essa nota de entrada do outro lá, porque ele vai escriturar a nota de saída dele, a nota avulsa dele. Correto, ele vai dar entrada lá, mas quando eu dou entrada em alguém, eu comprei de alguém, não comprei? Então, se eu comprei de alguém, ele não considerou a nota fiscal avulsa dele. Considera, sim, ele faz referência a ela aí. Pois é, mas ele deu entrada pela nota dele, certo? Ele deu entrada pela nota dele. Obviamente, o SPED dele vai remeter a uma nota que foi dada entrada referente ao CNPJ dele. Aí eu tenho que fazer, senão vai dar a malha fina. Não tem, porque é o seguinte, porque quando é igual a mesma coisa, se você, por exemplo, compra um produto, você vai lá e devolver para a empresa e você não tem como emitir a nota, e eles fazem uma nota de devolução, a nota própria de entrada e devolução. A mesma coisa seria essa aí. Quando era o modelo 1, isso aí era beleza. Que eles não tinham como confrontar. Mas mesmo a nota fiscal, eletrônica, não tem, porque ele está vendendo. Pois é, mas então ele não tem porque lançar uma nota fiscal de quem deu a entrada. Pois é, Eudes, mas quem é o remetente da nota? Ele faz. Quem é o remetente da nota? É ele. Ele. Pois é, se eu sou o remetente, eu dei uma saída numa mercadoria. Mas ele tem a nota saída dele, ele vai escriturar a nota fiscal de saída dele. Se você fizer esse lançamento, o SPED não vai acusar erro nem nada, ou malha fina. Se você não fizer, você vai ter que levar o documento lá uma hora que você for convocado. É só isso. Deixa o Zé Walter comentar um pouquinho. Eu vou discordar um pouco do Eudes, que a obrigatoriedade de emitir nota fiscal de entrada lá, eu entendo que não existe isso mais não. Existe. Porque hoje a FD Contribuição, ela aceita a nota fiscal avulsa. Então, se houver essa necessidade de emitir a nota fiscal de entrada lá, o FD Contribuição não iria aceitar a nota fiscal avulsa. Então, isso lá eu acho que é excesso de zelo ou desconhecimento. Então, a nota fiscal avulsa ela vai ter a mesma validade para ele lá. Então, de 300 notas, aparece 2 nessa situação. A primeira vez que apareceu isso, né? Então, eu discordo dele também que a nota fiscal é de entrada para ele, e para mim ela é saída.
Só que é uma saída que ela já está cobertada com outra nota fiscal. Então, por isso que eu entendo que porque, tem que ser inclusive, lançado. saiu dentro da sua relação de notas, saiu o XML lá para você. Deixa ele comentar de novo lá. Depois eu passo para o Zé Walter, que está com ele lá, Zé Walter. Ô, Geraldo, eu disse o seguinte, eu não sei se faz parte do convênio a obrigatoriedade de lá e dar uma entrada aqui. O Estado de Goiás obriga, quando você compra mercadoria de nota fiscal avulsa, você tem obrigatoriedade de emitir uma nota fiscal própria de entrada. No Estado de Goiás, sim. Lá no artigo 67 tem. O regulamento não tem previsão. O regulamento do Tribunal do Estado. No Estado de destino lá, eu falei que eu não sei se faz parte do convênio, você teria essa obrigatoriedade. Se ele emitiu, provavelmente que ele está correto também. Agora, eu sempre discordo, que se ele emitiu uma nota de saída, o outro lá que deu de entrada, eu não tenho que escriturar a nota de entrada do outro, não. Mas você vê que o XML foi aparecer lá na empresa dele. Deixa o Zé Walter comentar aqui. Eu colocaria na observação que foi gerada a nota fiscal, número tal, colocaria lá, certo? E pronto. Outro detalhe, Everaldo, Sintegra não tem mais, não? Oi. Bem, na reunião que nós tivemos lá na Cefaz, né, o Paulo de Aguiar nos antecipou que as empresas do Sistema Nacional eles iam acabar com o Sintegra, mas oficialmente eles não soltaram nenhuma instrução normativa, nenhum decreto. Então, para todo efeito, continua vigente, né? Eu acredito que ele deve soltar o mais rápido possível, até questionei para ele, mas vem cá, e o inventário que a gente coloca no Sintegra agora em fevereiro, né? Não, a gente não quer esquecer esse Sintegra, mas não definiu formalmente. Então, se não tem um decreto, uma instrução normativa, uma lei falando que acabou, então ficou só em off, né? Vamos aguardar, mas a colocação dele é que vai acabar. Agora, aproveitando, colegas, saiu um decreto, o decreto 9.152 de 2018, ele saiu dia 1º de fevereiro. Excluindo mercadorias do apêndice 2 do anexo 8º. Então, aqui no artigo 1º ele fala: as mercadorias constantes do apêndice 2 do anexo 8º do decreto 4852 de 97, a seguir relacionadas, ficam excluídas da sistemática da submissão tributária pelas operações posteriores a partir de 1º de janeiro de 2018. Ou seja, o decreto é feito em fevereiro, 1º de fevereiro, para você acabar com a submissão tributária em 1º de janeiro e levantar o estoque em 31 de dezembro de 2017, né? Meio esquisito. Então, o produto são o item 5.1, protetores de borracha para bicicletas, do inciso 5º do item pneumático, e o item 4.0, outras argamassas, e 5.0, silicones em formas primárias para uso na construção do inciso 7. Então, só esses 3 produtos aqui. Aí embaixo aqui ele linka como é que você tem que proceder para levantar estoque, relacionar os produtos, aplicar o IVA e tal. O decreto é o número 9152 de 2018. Talvez ele nem esteja ainda lá na legislação da Cefaz, mas entrar na Casa Civil você encontra ele. Ô Fábio, realmente, se eles forem inteligentes, para que se integra se todas as notas fiscais são eletrônicas? Está no sistema do Cefaz. Por isso que eles vão acabar. Pois é, para que se integra, meu Deus? Não justifica mesmo, não. Está certo, eles têm que ter mais inteligência um pouquinho. Isso. Acho que o Sintegra é uma... Quem tem aí, usa esses produtos aqui que eu falei, argamassa, passar essa cópia para você. Ok. Vamos ver, o Otávio vai dar uma reforçada aqui. Ó. Pessoal, é o seguinte, quando falaram para mim que pneumáticos está fora da substituição tributária, pelo decreto 9.152, aí a gente fomos pesquisar. Eu falei, não é pneumáticos. Um item só, que é o protetor de borracha para bicicleta. Agora, eu trabalho na área de pneumáticos, eu nunca vi protetores de borracha para bicicleta. E no próprio decreto, no convênio 8593, ele determinava lá que não se aplicava à bicicleta. Qualquer tipo de pneu, câmara, não se aplica à bicicleta. Mas acontece o seguinte, tem alguns estados da federação que adotam a substituição interna para produtos de bicicleta.
Então, esse código que está aqui é o código do SEST. Dá-se a entender que o Estado de Goiás está retirando esse produto da substituição em relação ao SEST, porque todo produto que está na substituição tributária no Brasil, ele tem um código específico. Então, Goiás está retirando ele. E também está retirando a argamassa. Somente o item 4.0. Tá? Só para reforçar isso aí, porque senão, a hora que vocês entenderem, lerem o decreto, aí vocês vão ficar, mas pneumáticos? Porque é o item 5 do anexo 2 que trata de pneumático, protetor de câmaras, de ar e de borrachas novas. Aí a pessoa entende, é pneumático, saiu fora. Não saiu. Um item só. Tá? Isso aí é um caso a discutir, porque o decreto do Estado de Goiás está excluindo os produtos da sistemática da substituição tributária. Ele está falando da lista do SEST, né? Primeiro porque a competência para tirar do SEST é através de convênio. Eu discordo um pouco do doutor Otávio, que eu acho que tem que analisar isso aí. Ou foi a Secretaria da Fazenda que errou o item, mas que o decreto está tirando da substituição tributária, não da lista do SEST. Microfone para o Edmar ali. Edmar, ele levantou o dedo aí. Então vamos para frente aqui. Mas, por favor, aqui, o convênio ICMS 8593, ele dispõe sobre a substituição tributária sobre pneumáticos, tá? Ele vem aqui, o regime que se trata esse convênio não se aplica a pneus e câmeras de bicicleta, tá? Tá aqui. Então, eu não sei porque o Fábio levantou essa tese aí também, a gente precisa de verificar qual é essa situação. Então, quer dizer, gente, pneus e câmeras, tudo que for aquilo para bicicleta, não tem substituição tributária, tá? Agora, esse convênio 8593, ele foi revogado por 102, pelo convênio ICMS 102, de 97, de 2017. E continua suspenso. Tá, ok. Vamos aqui com o Wander, aqui, o Wander. Limitada, alteração, registro. Dá o seguinte, eu estou com duas perguntinhas sobre sociedade limitada. Tem uma pessoa que me procurou hoje e ela está querendo abrir uma empresa e ela e o irmão dela. Só que o irmão dela não está no Brasil, está para fora. E ela me falou que o pai dela tem uma procuração para representar ele, né? Se no caso ela pode usar essa procuração, o pai dele assinando por ele no contrato social. E a outra também são dois irmãos também, que a pessoa quer sair da sociedade e eu quero saber se essa sociedade limitada tem como deixar só um sócio, só uma pessoa na sociedade. Como funciona isso aí? Doutor Ronan aqui. Um pouquinho só, colega. Com referente à primeira pergunta, de que esse está ausente fora do país e que deixou aqui um outorgado, que é o procurador, que deixou aqui no Brasil. Pai dele. Pai dele. Esta procuração, ela precisa ser pública e mencionar na sua redação também poderes para representar na junta comercial. Certo. Se na procuração, se lá tiver dizendo órgãos públicos, autarquias e repartições, tudo bem, mas não tiver a palavra junta comercial, é melhor consultar lá na junta comercial apresentando a procuração. Certo? Precisa estar escrito isso, essa procuração. E tem que ser pública, não pode ser particular, ok? Isso é aí o meu conhecimento. Com referência a outro caso, de que a sociedade tem dois sócios? Dois sócios. Se pode ficar só um sócio.
Justamente. Você pode ficar só um? Pode, naquele prazo de 180 dias. Mas, depois, isso é muito, tem que ter muita atenção. Se você fizer a alteração contratual, saindo esse sócio, um dos sócios, ficando um, se com 181 dias, a Cefaz, inclusive, é bem rigorosa. Ela suspende a inscrição e dá um bororó danado, sabe? Então, tem que ficar muito atento em se fazer essa alteração, porque nesse prazo de 180 dias, você tem que dar um caminho para ela, admitindo um outro sócio, transformando em Eireli, em individual, isso aí, ok? Ah, tá. Não, tudo bem. Então. Isso até não tem conhecimento. O Djalma quer acrescentar alguma coisa aí. Sabe? Falou. Microfone aqui para o Djalma. Com relação à primeira pergunta, mesmo a pessoa estando fora do país, você pode constituir a empresa com assinatura eletrônica. Se você tiver interesse, a junta comercial já abre empresa por certificado digital, já tem esse processo, aí ele assina por digital, da onde ele estiver. Só mandar ele fazer um certificado digital lá nos Estados Unidos. Deixa o Carlos comentar aí. No assunto de registro, mas um pouco fora. Como é que está procedendo com as microempresas? Tirou a partícula mesmo ou continua? Fazendo uma alteração, aqui tem ME. Vai ter que fazer a alteração do nome, né? Peraí. Como é que eu não estou sabendo. Está sabendo, não? Quer dizer que altera as empresas, microempresas e EPP tem que tirar. Se fizer alguma alteração, vai ter que tirar a partícula ME e EPP. Então, já vai entrar com o código de alteração de nome para fazer as demais alterações que tem que fazer. Ok. Tá? Espera só um pouquinho. Leva para a Divina lá um pouquinho. Depois nós vem aqui para o Edmar, depois volta para o Eudes. Ratificar o que o Ronan falou. Melhor é fazer a transformação reduzindo a Eireli ou empresário, conforme ele quiser. Ponto. Com referência a que está fora do Brasil, ele não pode assinar com certificação digital, porque a chave pública da certificação digital é brasileira. Ele terá que vir aqui no Brasil. Mas tem uma saída. Ele, no país de origem onde ele está, estrangeiro, ele vai lá na embaixada, faz uma procuração na língua dele lá, onde ele estiver, no país que ele estiver, vai na junta comercial, faz a tradução para o Brasil e arquiva lá. Nesse arquivamento, ele vai colocar que ele não deverá ser o sócio administrador, porque ele vai ter problema, que depois ele não vai fazer nada, porque ele vai ter que, principalmente que a procuração pública vence para fins de algumas coisas, não é de todas, não. Então, ele pode ser um sócio cotista só. Mas ele não pode assinar com a certificação digital, porque a chave é pública brasileira, ele tem que vir aqui no Brasil. Então, a saída é ele fazer uma procuração pública no origem e fazer a tradução aqui no Brasil e arquivar na junta comercial, e ele pode ser sócio cotista, sim. Ok. Traz aqui com o Edmar, aqui, depois nós passa para o professor Eudes. O Eudes vai falar daqui a pouquinho. Então, pode ser na Embaixada Brasileira também, tá? Ok. Eu tinha um cliente, tem um cliente que mora nos Estados Unidos, ele foi lá para fazer uma procuração na embaixada e ele falou, não, aqui a gente só pode reconhecer a firma, nós não fazemos procurações. Aí eu mandei via e-mail para ele, ele imprimiu e foi lá reconhecer a firma tranquilo. Aí eu dei andamento na documentação aqui, era para INSS e Receita Federal. Mas para fazer procuração lá, eles não disse que não faziam, não. Isso na embaixada lá nos Estados Unidos, em um determinado local. A respeito das partículas ME e EPP, a própria Receita Federal já tirou do CNPJ, né? Desde o dia 15 de janeiro, ela já procedeu a essas alterações. E a JUSEG, as empresas que se não quiser fazer e não for fazer nenhuma alteração, mexer em nada, não precisa modificar. Até que seja feita uma alteração. O dia que for fazer uma alteração contratual, aí é obrigatório tirar a partícula ME e EPP. Certo? Correto. Edmar, quer falar ainda? Com relação à alteração. Volta lá no Eudes, lá, só para ele dar mais esse plano.
Mas você tem que fazer a opção, em caso de constituição, de optar por ME ou EPP. Somente naquela marca lá no CNPJ e faz a opção. Ela vai assim, continuar. Os enquadramentos continuam. Só não vai constar a expressão ME e EPP. Já melhorou. Só um pouquinho. Ainda continua colocando no próprio contrato a opção para não fazer separado, né? Pode continuar assim, você pode fazer o enquadramento do próprio contrato. Do próprio contrato, né? Uma cláusula de enquadramento. De enquadramento. E nesse caso, a junta comercial, vai estar lá no quadrículo lá para falar que é IPP, porque senão teria que ter assinatura do advogado também num contrato. Seria isso, dessa forma. Então faz a opção, né? E colocando no contrato, é bom que já reconhece firme e já vai embora de uma vez só. É porque o ME e o EPP significava a não exigência do advogado, né? Vamos ver o Edno. Só uma dúvida, a declaração de enquadramento, quem não quiser colocar essa cláusula no contrato, ainda tem a opção para fazer. Tem que fazer. Mas, correto. Com relação a SME e MPP, quando eu fui fazer uma nota, passar um emprego para nota eletrônica, eles não quiseram fazer porque não tinha ME na Cefaz. Certo? Eu tinha que ir lá correr, fazer uma alteração, colocar ME para autorizar a fazer a nota eletrônica. E foi agora em 2018? Foi agora, em janeiro agora. Você entendeu? Antes do dia 15? Foi no dia 15, então, eles não aceitaram. Eu tinha que ir lá correr, colocar ME para autorizar eu fazer a nota eletrônica. Porque, segundo o Eudes, a legislação é do dia 15 para cá. Dia 15 a receita, mas a junta foi agora, início de fevereiro. E o Cefaz não está sabendo disso, está parecendo eu. Outra coisa, com relação à alteração. Eu tenho uma empresa no estado de Goiás, eles querem transferir ela para o Tocantins. E vai ter uma alteração de sócio. Primeiramente, eu tenho que fazer alteração no estado de Goiás para depois fazer no Tocantins? Sim, mas ela vai continuar com alguma sucursal? Ou a sede vai continuar em Goiás ou vai abrir filial? Vai mudar tudo no Tocantins, não vai ficar nada aqui no estado de Goiás. Então tem que passar primeiro pela junta fazendo a alteração de endereço para lá e depois chancelar lá no Tocantins. Primeiro eu faço aqui em Goiás, depois faz no Tocantins. Correto. Deixa a Divina falar. Vai lá um arquivamento. Como se fosse o contrato primitivo deles. Né? Procede como ele falou. Faz aqui e mudando a unidade da federação. Tem só um único detalhe. Tomar cuidado, lá embaixo no rodapé, você acrescentar mais 3 centímetros da medida de Goiás, porque senão quando for chancelar lá, aí eles têm que fazer uma alteração e colocar no verso. E tem estado que não está aceitando. O estado de São Paulo mesmo. Entendeu? Não tem lá embaixo para você chancelar? Pois é, mas você vai deixar mais 3 centímetros. E agora com o sistema novo também, não precisa de imprimir mais o DBE e nem assinar. Ele já faz parte do processo. Eu vi uma pessoa, eu também fiz uma para São Paulo, deu isso daí, depois eles devolveram. Eu não sabia também, é recente também. Eu achei muito interessante. Mas aquele espaço, Divina, que a junta está exigindo, já é justamente para... mas acontece que tem, por exemplo, Brasília e o povo lá não deixa, não. Essa empresa que eu fiz parte dela, da sociedade, veio de lá e ia para aqui e ia para São Paulo. Aí depois teve que fazer outra porque não deixou espaço. Quando é criado em outra unidade da federação, tem que deixar mais 3 centímetros do que a lei do Estado exige. No caso dele é Goiás, que ele vai ter que fazer aqui, então, mandando para lá. Eu dei sorte, porque eu fiz em São Paulo, no Rio, porque você deve ter maior do que o permitido. Eu deixo maior também. Não. Certidão não, precisa não. Comigo já aconteceu diferente. Eu recebi uma alteração contratual de São Paulo, lá não vem do Rede Sim. Então veio o contrato chancelado, normal, sem nada de alteração. Aí eu dei entrada na JUSEG aqui, aí eles fizeram aquela redução igual eu fazia antes de criar esse espaço de 5 centímetros. É verdade, eles fazem uma redução da coisa. O Everaldo está perguntando uma coisa para a Divina aqui. Fala aí, Divina. Está desligado isso aí. Não precisa mais daquela certidão de interteor? Não, eu estou falando assim, o DBE não precisa mais de imprimir e de assinar, porque ele faz parte do processo. Ele é transmissão eletrônica. Você está falando de interteor? Porque antes, pegar
pegava o cartão dele e levava para arquivar lá, porque ficava todo o histórico dela. É porque o Everaldo é do tempo que ainda as juntas exigiam o... Ah, não precisa não. Outra coisa interessante, Edvard, você faz ela consolidada, porque senão depois tem que fazer o que ele está falando aí, ó. Pegar todos inteiros de teor e anexar. Então já faz ela consolidada. Consolida, porque senão vai fazer igual ele está falando aí, ó. Tem que pegar todas. Interessante, Everaldo. Ok, vamos correr com isso aqui. Wander, mais alguma coisa aí na sua? Alteração, registro? Rapidinho que tem mais um... Não, eu quero saber o seguinte, se algum colega aqui, referente a salão parceiro, como que está procedendo na emissão da nota fiscal da prefeitura? Negócio de parceiro, salão de beleza? Salão parceiro, Salão de barbeiro? Isso. Espera aí, o Everaldo vai dar a dica, depois nós vamos ouvir o Eudes aí. Fala. Amanhã você me liga para o Adelci. Ele vai dar para você aonde você acha na internet, o cara explicando detalhamento como que você vai proceder com o salão de beleza, viu? Ok, obrigado. Sabe o que é isso? Não. Ok, passa para o colega aqui, Maurinho. Qual que é o seu nome? Meu nome é Antônio Silvério. Antônio Silvério. Eu liguei para o Everaldo ontem, né, Everaldo? E não sei se vai dar tempo, mas se não der, na próxima a gente pode discutir isso aí. Eu estou com a dificuldade, quero saber dos colegas aí, que é mais experiente, tudo. Esse pessoal constrói casa da Caixa, né, que estão saindo do CPF para montar as empresas, agora estão sendo obrigados a montar as empresas. E eu já estou com uns 3 lá, abrindo empresa para eles, tudo. Como que nós vamos fazer essa apuração, né, e a contabilização deles? Por quê? Qual que é a dificuldade? Eles chegam, assim, eu dou uma orientação por cima lá, mas também pensei, eu vou, né, participar da reunião para a gente saber direitinho. Que, como não contabilizar isso aí e a apuração? Por quê? Eles compram um lote, constrói as casas lá, tal, compra outro, constrói. Eu gostaria de saber se der tempo, se não der, não tem problema, na próxima a gente discute. Eu vou fazer 2 pautinhas rápidas aqui, depois tem o Antônio que mexe muito com construção ali, com construção. Nós volta no seu assunto aí, rapidinho. Com o Carlos ali, demissão e admissão. A empresa demitiu o funcionário, ele é técnico de informática, certo? Demitiu ele. Só que aí depois tudo bem, ele foi à prefeitura, fez o cadastro dele, está trabalhando como autônomo. Ele quer voltar a trabalhar com um contrato com a empresa, pode? Quer trabalhar no contrato? Sim, ele quer trabalhar 2 dias por semana, 4 horas só e no contrato. Ele não quer ser registrado lá, quer agora está tendo a empresa dele. Intermitente. Intermitente. Ele, na realidade, é uma profissão intermitente, né? Técnico de informática, e ele, né? Deixa a Divina comentar lá um pouquinho, vamos ver. Comenta aí, Divina. Vai lá, leva lá. Divina é craque. Então, ele pode, mas o intermitência, o povo está confundindo tudo. Ele tem que ter o registro na carteira, ele trabalha a hora e o dia que ele quiser, e você põe por hora, que então facilita. Mas ele vai ser um empregado normal, só que ele vai ter liberdade, ele não vai vincular as obediências da empresa, mas o resto normal. E tem que ter um contrato normal, certinho, tudo regularizado, e a anotação na carteira, a multa. R$3.000 se ela não for Simples Nacional e R$800 se ela for Simples Nacional. Então o povo está pensando que é só fazer o contrato. Não é. Não. Recolher Previdência Social, recolher FGTS. A única coisa, a diferença que ele não tem obediência à empresa. Ele pode ser livre. Quer falar, Ronan? Deixa o Ronan comentar aqui. Só complementando o que a colega Divina disse, muito bem colocado. Carlos, numa situação dessa, eu diria ao empresário para ele ter cautela, porque o problema a gente tem que correr na frente dele, não atrás dele. Principalmente considerando se esse empregado tem muito tempo na empresa, de carteira assinada. E de imediatamente você já interromper aquele contrato e fazer um outro, mesmo que esteja correta, é um passo para ter problema. Então pede
está tudo certinho, mas é prudente dar uma carência de um certo tempo, 90 dias, 120 dias, para depois partir para isso. 180. Mas a lei fala 180. Não. Não, é 180 dias ou 90 dias que pode? É 18? 6 meses. 6 meses. Então é prudente ficar esse período aí, sabe? Sem vínculo nenhum com ele, sabe? Que ele falou que se você não puder trabalhar assim de carteira assinada ou de contrato, vai trabalhar sem registro. Né? Lá na empresa? Lá na empresa. Ô, rapaz, e às vezes eu vou dizer... O rapaz fez a proposta para ele, melhor, e ele ficou doido. Agora. Pois é, mas ele quanto tempo tem na empresa? Ele saiu com 2 anos e 7 meses. É pouco tempo, né? De repente ele pode ter arrependido de ter saído e deixado alguma coisa para trás. A empresa demitiu ele. Como ela não arrumou outro, ele fez uma proposta para ele. E ele aceitou a proposta. Quer dizer, então você vai trabalhar tanto tempo agora, por hora, eu vou te pagar tanto por cada máquina que você fizer. Ele é técnico de lá, né? Aí para ele foi excelente, ele estava doidinho. Mas tem cautela a respeito disso. Ele vai prestar serviço eventual ou contínuo? 2 vezes por semana. Eventual. Mas dentro da empresa? Dentro da empresa lá. Né? Como autônomo, ele pode emitir o RCI. Né? E ele vai dar nota fiscal. Mas é o que o Ronan falou, pode... Ele queria dar nota, mas a gente está querendo registrar ele. Né? Foi o que eu falei, não vou registrar porque é intermitente, mas você precisa registrar. O intermitente não está dentro dos 6 meses. Tem isso aí, tem que resguardar. Difícil. Só isso aí, Carlos? Admissão e demissão, só isso, né? O sublimite você não queria saber? Tá. É isso, então ok. Quais são os estados que estão utilizando a tabela sublimite 3.600.000? Além de Goiás, né? Vocês sabem? São pouquíssimos estados da região norte que não é 3.600, é a região norte, a Rondônia, aquele pessoal lá de cima. Lá, eles são 3 Tem 1.800 lá, tem 2.200, entendeu? Então, esses, os que estão usando o limite, sublimite? Sublimite, praticamente o sudoeste todinho, centro-oeste. O centro-oeste está usando. Certo. Brasília? Como é? Centro-oeste, Brasília está centro-oeste. Centro-oeste. Então, estão usando... Centro-oeste, sul, sudeste, tudo é 3.600.000. Agora, lá, subindo lá para Rondônia, Acre, Rio Branco, lá tem de 1.200, tem de 1.800. É isso, mas eu só queria saber dos 3.600.000. Como não me interessava, eu fiquei só com os 3.600. Não, mas beleza, sudeste, sul e centro-oeste, beleza. Leva ali no Adair ali para nós. O Adair vai dizer até o do artigo, quer ver? Eu só quero retornar aquele assunto lá do... beleza. Admissão e demissão. Olha lá. Do rapaz lá. Do Carlos lá. Não, porque é bom ele olhar a MP 808, porque o autônomo hoje, ele não exige, não impede a exclusividade. E lembrando que o intermitente, ela normatiza quase que 80% da situação do intermitente na MP 88, embora ela está em tramitação ainda. Como é que é? MP, medida provisória 808. Medida provisória. MP. Ela trouxe vários tópicos sobre o intermitente, porque na primeira parte daquela lei pouco falou sobre o intermitente. Nela acresceu quase todas as dúvidas que existem em relação ao intermitente. E reforça a questão do autônomo. Porque dispensa aquela exigência da exclusividade. Repete aí, por favor. Medida provisória 808. Não tinha quando o funcionário ele sai da empresa retornar com o prestador de serviço, você não tem uma limitação de um prazo assim? 2 anos e 7 meses. Não, 2 anos e 7 meses é que ele trabalhou na empresa. Não, é porque a previsão de impedimento legal para readmissão ou contratar o intermitente é somente após 18 meses, ou seja, 2020 para frente. Isso aí, verdade. Corretíssimo. Vamos dar prosseguimento aqui na construção, aqui, não pegar o parecer do Antônio. Tem o Antônio Silvério e o Antônio, nosso amigo ali. Ô Antônio, responde para ele aí o outro. Vamos ouvir isso aqui agora, professor. Vai. A incorporação, para fazer ela,
no presumido. Pagar pelo recebimento, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Dá uma faixa de 5, que não vai exceder o... Porque se exceder, né? vai considerar uma indústria com fornecimento de material. Recebeu, paga os impostos. Fato gerador. Agora, se você achar que o seu lucro presumido está exorbitante, você vai pelo lucro real. E ele não vai querer te pagar um honorário de lucro real. Não vai dar o adicional, o 10%. Fala o microfone aí, Antônio. Adicional provavelmente não vai. Pode dar, hein? Pode dar. Não. Deixa eu... aí... Nesse caso aí não pode ser Simples Nacional, não? Edificação ali, ó, estava lá no anexo. Não, se ela for para o anexo 3 lá no fator R. No anexo 4. Anexo 4. Mas tem que verificar a alíquota lá do Simples. Pois é, no presumido, né? Presumido, Pois é, mas tem o ISS, né? Não esquece do ISS. Não vai gerar... Só na hora a prefeitura está cobrando agora. A prefeitura, tudo que é mão de obra, ela cobra o ISS. Não, na hora de pegar o ABITS... Pois é, então você vai deixar para recolher tudo de uma vez? Isso aí. Aí tem que ver direitinho se compensa. Espera aí, deixa o Ronan dar desse assunto aí, né, Ronan? Colega, não é sobre a tributação. Só lembrando que essa atividade de vendas de casas através da Caixa Econômica Federal tem um KNAI específico que a Caixa exige para liberar os contratos. Então, você atenta por o KNAI específico da atividade, para se colocar no contrato. Porque, na realidade, acho que sempre existe um lucro. E o lucro, se você for considerar o lucro pela presunção, considerando a aplicação de material, é 8% o lucro. Então, se você, em cima de 8%, você vai tributar 5,93%. E é bom até fazer a apuração, que tem mês que ele compra 100 mil, no outro mês não vai comprar nada, porque às vezes compra cimento muito de uma vez, aí fica só um mês, fica curto também. Eu faria apuração. Pois é, mas se ele fizer apuração, já não é presunção. Aí já vai ser real. Então, se tem aplicação do material e o imposto federal é trimestral, a exceção do PIS e COFINS, que é mensal. Vamos ver, deixa ele falar, que eu passo para você aqui. Pode falar, senhor. Não, só para concluir, né? Mas a maior preocupação do pessoal também é assim, já tirando a parte nossa de contador, a preocupação dele é a seguinte: mas eu pago, eu tenho a turma que eu vou ter que contratar essa turma, né? Eu falo, tem que contratar, porque não tem outra saída, né? Porque como que ele vai provar que ele pagou a mão de obra dele? Mesmo quando ele era pessoa física, ele tinha que ter folha de pagamento, né? Agora tem muitos mestres de obra aí que vai na tora, né? Na maioria, 90%. Deixa o Eudes comentar ali, porque o Eudes tem uns comentários bons. Porque quando você falou do anexo 4 ali, construção, mas ele diz assim, construção é atividade de edificações, né, é obra de engenharia, de alvenaria. Não seria a prestação de serviço na mão de obra? Não, eu acho que não sei se enquadraria no caso ele comprar o lote, construir e vender. Não, mas nessa... Seria dessa forma? Eu sei que deu uma dúvida no meu... Desde que passou a engenharia para o anexo 5, que era no anexo 6, eu acho que pode dar a construtora... A atividade de engenharia é uma coisa, de edificação está lá no anexo 4, que você, inclusive, tem que aplicar a INSS, a mão de obra separada. Eu acho que aquilo ali é a questão de serviço, quando você pega uma empreita... Eu entendi que era isso. Você pega uma empreita e você vai utilizar, você é o empreiteiro, você tem seus funcionários e vai fazer aquela obra lá. E eu entendi, no meu entendimento seria isso, não seria você construir e vender. Ele seria um prestador de serviço, eu estou entendendo isso. Eu entendo assim, que a partir de 2017, que criaram o anexo 6,
A engenharia, a construtora que executa obras, ela foi enquadrada. No anexo 6 não tem essa... Engenharia, não tinha, tem a atividade de engenharia, uma coisa, mas a atividade de engenharia seria do engenheiro, não é de construção. Isso que eu tô achando que não. De novo. Eu acho que seria interessante dar uma olhada. Porque verificar. a incorporação ela não enquadra no Sim Nacional. Não, corporação não. Na realidade, viu, Antônio Silvério, é difícil te dar uma situação dessa, porque na realidade é que o pessoal falou, pelo lucro presumido, geralmente seria o ideal, certo? Porque só que as obrigações que tem acessórias, SPED, tem que ter cadastro no Cefaz, aí você tem SPED ICMS, tem SPED PIS/COFINS, é zerado, é verdade, é dispensado, é verdade. Fala aí, Antônio. Falou em DCTF, a deste mês, de base de dezembro, já está lá, eu olhando ela hoje, não tem onde colocar os meses de que não teve movimento. Não existe mais não, né? Não. Não teve movimento, não apresenta nada. Tá? Beleza, obrigado. Vai. O SPED sem movimento, o SPED de contribuição sem movimento, você tem que apresentar. Você tem que... Não, construtora não tem, não. Agora que eu lembrei aqui. Construtora não tem o SPED sem... Pois é, a SPED de contribuição, se no mês não teve movimentação, você tem a obrigação de apresentá-la sem movimento, sem movimento. A de dezembro você apresenta em fevereiro. Declarar também que os meses que foi sem movimento, tal. Não, ela vai puxar o movimento do mês, né? Ela não tem movimento do mês, vai ficar sem movimento. Mas eu apresentei o SPED. Aquele mês que não tiver contribuição, só vai voltar a apresentar o SPED de contribuição quando tiver, exceto o mês de dezembro. Esse aí eu não sei, não. Colegas, só mais uma perguntinha. Terça-feira que vem vai estar a turma presente aqui. Vocês querem reunião na próxima terça-feira ou não? Quer reunião? Quer vir brincar de carnaval terça-feira aqui? Não é possível, velho. Ah, doido. Então tá bom. Peraí, pega. Daí. Quem mexe com o SPED de contribuição aí? Você mexe? Quem mexe? SPED de contribuição. Quando não tem movimento, é igual o DCTF, apresenta o de janeiro e... Quando for agora a de dezembro, quando você vai fazer de dezembro, que você marca os meses que não teve, é inverso. É igual a antiga DCTF. DCTF, É igual... Não está aceitando mais? Mas de dezembro? Porque eu tentei mandar umas negativas assim, que não tem mais, não tinha movimento. É só quando a de dezembro que você ia marcar que não tem movimento. Ô Eudes, explica melhor. Vamos supor, pessoal, a empresa estava com movimento. Aí ela não apresentou uma DCTF negativa. Só vai apresentar uma nova DCTF quando houver movimento ou no mês de dezembro. Não. Igual, por exemplo, agora, nós vamos fazer a DCTF de dezembro agora. A de janeiro de 2018 vai fazer em março. Certo. Se ela está inativa, você vai marcar inativa e vai ficar zerada. Se durante o ano de 2018 todinho eu não tiver movimento nela, vai ficar, não vou apresentar mais DCTF, não. Só em janeiro do ano que vem de novo. Ou então em dezembro. Não, em dezembro não. Se você aplicar de dezembro, é só quando tem movimento. Se tiver positivo, senão você faz negativo. Aquela de dezembro até 2015, você marcava, 2014, você marcava os meses que não tinha movimento durante o ano, você fazia de dezembro e fazia DPJ negativa, quando não tinha. É a de janeiro agora que tem que fazer isso. Agora de janeiro você faz, ela vai gerar para o ano que vem. Do ano de 2017, você teve que apresentar ela em julho, quando mudou a versão 3.4, valendo para o ano de 2017, as inatividades. Substituindo a DPJ. Lembrando que o primeiro mês sem movimento tem que apresentar. Exatamente, o primeiro mês. Tem que detalhar, mandando consolidada uma lá. Esse tem contribuição.